Pessoal, vou começar me apresentando então. Meu nome é Gustavo, eu sou professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, e fiz há pouco tempo, terminei meu doutorado em Psicologia Social aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudando esse tema do cuidado em HIV/AIDS na atenção básica em saúde. Então, a proposta é compartilhar com vocês um pouco hoje dessa experiência de pesquisa e elencar alguns temas aí para a gente poder fazer um debate. Então, qual é a proposta da nossa discussão hoje? Então, é que a gente possa fazer uma divulgação e uma discussão de alguns resultados de uma pesquisa que foi realizada, então, com trabalhadores de uma equipe de ESF, na verdade é uma unidade de saúde da família que tinha 3 equipes de ESF aqui em Porto Alegre, uma pesquisa que foi realizada também com profissionais da equipe de matriciamento, com gestores da coordenação municipal de Porto Alegre de DST/AIDS e usuários do SUS, tanto usuários que fizeram o teste na unidade básica de saúde, quanto usuários que tiveram diagnóstico lá na unidade básica. Né? Então, pesquisa aqui no município de Porto Alegre. Nossa discussão vai passar por alguns pontos aqui, então. Introdução, pensar um pouco, discutir a questão do estigma que está associado à AIDS, os efeitos do estigma, pensar um pouco como foi pensada essa pesquisa, como que ela foi realizada, né? Um pouco dos atores, dos procedimentos, relatar um pouco a experiência dessa equipe, de como que ela organizou seu processo de trabalho para inserir as ações de HIV/AIDS dentro do seu cotidiano de trabalho, relatar qual foi a perspectiva dos usuários, tanto os usuários que fizeram o teste na unidade básica de saúde, quanto usuários também que tiveram seu diagnóstico na unidade de saúde da família, o que esses usuários falam sobre essa experiência, e elencar aí alguns tópicos para a discussão. Então, para situar um pouco, né, por que estudar essa relação entre atenção básica e atenção em HIV/AIDS? Né? O que me levou a fazer esse estudo aí? Né? Inicialmente, então, foi uma experiência dentro da residência integrada em saúde, nos anos de 2008 e 2009, onde eu atuei como psicólogo dentro do ambulatório de dermatologia sanitária, que é um serviço aqui em Porto Alegre, mas que é referência para o estado do Rio Grande do Sul, tanto para testagem em HIV/AIDS e aconselhamento, quanto também para a questão da atenção às pessoas já diagnosticadas com AIDS. O que chamava atenção na época, lá em 2008 e 2009, nessa experiência profissional? Foram alguns casos de usuários. Em primeiro lugar, né, um dado que a gente tinha no ambulatório, de que 40% da população atendida no ambulatório naquele contexto, naquela época, não era proveniente de Porto Alegre. E muitas vezes essa população era proveniente de municípios ou da região metropolitana ou interior do estado do Rio Grande do Sul, de municípios que tinham SAI ou CTA ou um programa estruturado. E aí chamava atenção porque o motivo pelo qual as pessoas se deslocavam até Porto Alegre, mesmo tendo serviço no seu município de origem. E aí também a gente começa a observar alguns casos que a gente atendia, né? E aí eu cito 2 exemplos, apenas como exemplos. Né? O caso de um usuário que era uma pessoa que vivia com HIV/AIDS, proveniente de um município da região metropolitana. Ele fazia o tratamento no ambulatório há cerca de 15 anos. Numa determinada circunstância, ele tem uma dor abdominal e procura a unidade básica de saúde. A questão, quando a médica da unidade básica de saúde examina esse usuário, ela solicita para ele um teste de HIV. E aí ele relata para o nosso ambulatório: bom, mas eu sei que eu tenho HIV, eu só queria ir lá na SF e falar da minha dor abdominal, não queria precisar revelar para eles o meu diagnóstico. E aí na época ele nos procura, então, tentando fazer com que a gente pudesse pensar com ele o que ele fazia nessa situação, né? Porque ele tinha receio de que na unidade básica, por constar o diagnóstico no prontuário, esse diagnóstico pudesse circular, né? E ele dizia ser uma pessoa conhecida na cidade, enfim, então ele tinha um certo receio. Então, é isso que leva a gente a estudar, né, essa relação a partir da experiência do serviço especializado, de como que se estava dando essa experiência, então, essa relação com a HIV/AIDS na atenção básica de saúde. A gente fez uma primeira pesquisa, então, em 2009, na unidade de saúde da família aqui em Porto Alegre, onde a gente constatou, naquele contexto, que as ações em HIV/AIDS eram bastante incipientes. O que a unidade basicamente fazia? Né? Fazia o acompanhamento das gestantes, e nesse caso, a testagem não era feita na unidade. A unidade básica de saúde encaminhava as pessoas para um laboratório conveniado à Secretaria Municipal de Saúde. Quando o resultado era negativo, o resultado do teste voltava para a unidade básica. Quando o resultado era reagente, para HIV era positivo, a pessoa não retornava para a atenção básica. Ela era encaminhada do laboratório para o serviço especializado.
Então, o que acontece? Naquele contexto, nos anos de 2008 e 2009, a Unidade Básica de Saúde não tomava contato com os casos reagentes, porque esses casos automaticamente eram encaminhados do laboratório para o serviço especializado, né? A partir de 2011, então, o município de Porto Alegre desenvolve um projeto que eles chamam de um projeto piloto de descentralização, onde a proposta desse projeto piloto, então, era implantar o teste rápido e o aconselhamento para HIV/AIDS e para sífilis nas unidades de atenção básica, do mesmo modo que o acompanhamento das pessoas que vivem com HIV/AIDS assintomáticas também na atenção básica. Então, a proposta era inserir essas duas ações nesse contexto. O projeto teve início no segundo semestre de 2011 e contemplou uma gerência distrital do município. Isso coloca a necessidade para nós, então, de poder, ao mesmo tempo que essa ação é desenvolvida, que a gente possa também acompanhar essa ação no sentido de analisar quais são os efeitos que ela produz, né? Como que os usuários percebem essa atenção, como que é para os profissionais terem que desenvolver uma ação que até então não era uma ação considerada uma ação de atenção básica. Então, isso que a gente vai buscar entender aí na pesquisa. E aí, uma primeira questão, quando eu trouxe esses casos dos usuários que tinham um certo receio de revelar o seu diagnóstico, para que a gente possa entender o que leva esses usuários a ter esse receio, ou o que recobre a AIDS de um caráter sigiloso, né? A gente necessariamente acaba entrando no conceito de estigma. Para o Goffman, então, o estigma ele diz que é uma marca com caráter depreciativo que desqualifica o indivíduo perante os outros, né? A gente tem uma série de marcas aí que podem supostamente desqualificar alguém, né? Por exemplo, uma pessoa que passou um tempo na prisão, né? Depois que ela sai da prisão, quando ela tem que revelar essa informação para as pessoas, no momento que ela revela que ela teve tempo na prisão, muitas vezes as pessoas passam a enxergar ela de um modo desqualificado, né? Ou com um certo receio. Isso a gente tem em relação a várias áreas, né? Ou uma pessoa que revela, por exemplo, no campo da saúde, fazer uso de álcool e drogas. Muitas vezes as pessoas confundem até que ponto isso é doença, ou até que ponto isso é um problema de caráter. Então tem essas confusões aí, né? Então por isso que a gente fala do estigma. É isso que muitas vezes, a partir da revelação de um diagnóstico, essa revelação pode supostamente, né, perante algumas pessoas, desqualificar aquela pessoa que tem HIV/AIDS. O que os autores costumam dizer é que existem doenças que podem produzir reações de compaixão e de pena, e o câncer é um exemplo de doença, né? As pessoas ficam compadecidas com essas pessoas que têm esse tipo de doença, assim como tem outras doenças, como é o caso da AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis, que podem produzir não só reações de pena e compaixão, mas também reações de culpabilização, né? E aí eu trago o exemplo de uma usuária que, numa circunstância de atendimento psicológico, ela nos contou como que foi a revelação do diagnóstico dela, onde o médico da atenção básica tinha pedido o exame de HIV dentro de um rol de exames, então ela não sabia exatamente que esse exame tinha sido solicitado, né? Tinha sido pedido dentro de uma lista de vários exames. Quando veio o resultado, ele olha o resultado e pergunta para ela: nossa, o seu resultado de HIV deu positivo, o que a senhora andou fazendo? Né? E aí ela relata isso para nós com muito mal-estar, né? Porque ela diz assim: nossa, parece que eu fiz alguma coisa muito errada, ou que eu fiz alguma coisa que as outras pessoas não fazem. Então isso que é um exemplo, né, de o que é isso que pode produzir culpabilização. Ou culpabilização não só dos profissionais de saúde, mas também do companheiro ou da companheira, das pessoas que convivem ao redor, né? Em decorrência dessa questão do estigma, muitas vezes as pessoas tentam invisibilizar o seu diagnóstico, né? Elas tentam adotar uma série de estratégias para encobrir, então, o seu diagnóstico. Um exemplo que ocorre muito são das pessoas que fazem a retirada da medicação para AIDS. Elas rasgam a embalagem das medicações da AIDS e colocam num outro frasco, para que as pessoas eventualmente se virem ela tomando a medicação, não necessariamente tomem conhecimento de que se trata de uma medicação para AIDS. Então é comum as pessoas alegarem, por exemplo, que se trata de uma vitamina. Algumas pessoas dizem: não, é uma vitamina que eu estou tomando. Então isso é uma estratégia de encobrimento do diagnóstico. Ou a pessoa, quando tem que ir no serviço de saúde, fala na sua residência: eu vou lá fazer um exame preventivo. Ela não diz que está indo fazer o acompanhamento do CD4 da carga viral, né? Então essas são estratégias que a gente chama de encobrimento do diagnóstico. O que a gente observa é que o estigma ele se apoia, então, sobre aspectos da sexualidade, como identidade e orientação sexual, assim como também comportamento sexual e uso de drogas.
Então, no início da epidemia, era muito comum as pessoas associarem a questão da AIDS com os grupos de risco, por exemplo, né? E o grupo de risco acabou sendo uma estratégia que estigmatizou alguns grupos específicos, né? Hoje não se trabalha mais com essa noção, e sim com a noção de vulnerabilidade. Apesar disso, a gente observa que muitas vezes a ideia de grupo de risco ainda está presente. E aí eu trago como exemplo o resultado de uma pesquisa que foi feita com agentes comunitários de saúde em 2011, aqui em Porto Alegre também. Em uma determinada discussão, as agentes estavam discutindo para que tipo de ações dentro da unidade elas indicavam para cada grupo de populacional. E aí, quando a gente perguntou em relação a homens homossexuais, né, ou homens que fazem sexo com homens também, aí sempre quando surgia essa situação, elas diziam, não, para esses a gente indica fazer o teste anti-HIV. Quando surgia, por exemplo, a situação de um casal com filhos, elas diziam, não, para essa mulher a gente vai indicar o preventivo, vai indicar outras ações, mas não o teste anti-HIV, né? E aí, quando a gente pergunta para algumas ACS, por que isso? Por que o teste anti-HIV para um e não para o outro? Aí uma resposta que a gente encontrou foi, porque os homossexuais são uma população ativa sexualmente. E aí a gente disse, bom, mas qual é a população que não é ativa sexualmente? E aí ela respondeu, mas é que eles são mais sexualmente ativos, né? Ou seja, na verdade era um modo que ela estava tentando relacionar a questão da homossexualidade com a promiscuidade. Era isso que ela estava tentando nos dizer. E que, na verdade, é uma concepção que hoje não se aplica mais a esse campo, né? Então, por isso esse estigma ainda se apoia na relação com a AIDS sobre a questão da identidade e orientação sexual ou também sobre comportamento sexual, né? É muito fácil as pessoas também julgarem as outras pessoas pelo comportamento sexual que elas adotam. Então, o número de parceiros, né? Isso quando as pessoas falam, né? Aquele homem que é galinha, a mulher que é a galinha, né? Um pouco como as pessoas no cotidiano acabam se referindo, acaba sendo um modo de valorar o comportamento sexual das pessoas. E aí o estigma também vai se apoiando sobre esse aspecto da sexualidade. Quais são os efeitos aí do estigma sobre a atenção? Tem vários documentos internacionais que falam que, em função do estigma associado à AIDS, a gente pode observar a postergação do diagnóstico, ou seja, algumas pessoas podem ter um certo receio de fazer o diagnóstico, fazer o teste, pelo receio de serem estigmatizadas. Pode ocorrer também uma dificuldade na revelação do diagnóstico, então a pessoa até pode ter coragem para fazer o diagnóstico, mas tem receio de revelar para o seu parceiro sexual ou para familiares e amigos na busca de apoio. Também a necessidade de ocultamento dos signos da AIDS, que era isso que a gente estava falando agora há pouco, né? A pessoa rasga a embalagem da medicação, coloca num outro frasco, né? Cria uma série de estratégias para justificar as ações dela sem revelar para as pessoas o seu diagnóstico de HIV. Também tem o que os autores denominam de estigma internalizado, né? Que não é um termo muito feliz, mas ajuda a gente a compreender um pouco esse fenômeno, né? Então, algumas pessoas já diagnosticadas com AIDS, elas internalizam as respostas e as reações externas, podendo, então, produzir nelas sentimentos de culpa, de vergonha e de retraimento, né? Então, na verdade, a internalização do estigma ocorre quando a pessoa passa a antecipar o comportamento discriminatório das pessoas com a qual ela convive e ela passa a evitar alguns comportamentos. Então, eu cito como exemplo uma mulher também que descobriu que tinha HIV. E numa sessão, num atendimento, ela relata que ela não toma chimarrão com a vizinha dela. E aí eu pergunto, bom, mas o HIV não passa pela bomba de chimarrão, né? Por que não tomar chimarrão com a vizinha? E aí ela comenta assim, bom, eu sei que não passa, mas se a minha vizinha um dia descobrir que tem HIV, será que ela vai achar que pegou do marido dela ou ela vai achar que pegou de mim, né? Que tomava chimarrão com ela. Então, para evitar esse tipo de pensamento, ela já não tomava chimarrão com a vizinha. Então ela tentava evitar esse comportamento, uma possível reação de discriminação, né? Assim como tem pessoas que evitam também, depois de um tempo do diagnóstico, ter parceiros sexuais, com medo de como é que ela vai, em que momento ela fala para o parceiro sexual que ela tem AIDS, como que ela fala isso. Então algumas pessoas acabam se retraindo, né, e evitando esse relacionamento. E uma coisa que também pode acontecer, que os documentos internacionais indicam, é o deslocamento da pessoa para fora da comunidade na busca de atenção. Então, com receio de que esse diagnóstico se espalhe, né, ela pode buscar um serviço mais distante da sua residência para fazer o tratamento.
Então isso contextualiza um pouco e ajuda a gente a compreender a questão do estigma, né, que perpassa a questão da AIDS. E que não perpassa todas as doenças, né? A gente não encontra isso em relação a diabetes, a gente não encontra isso em relação à mulher que é gestante, né, em relação à hipertensão. Então, por isso falar um pouco dessa especificidade da AIDS, né? Então, o nosso estudo buscou analisar as tensões que emergem, então, nessa relação entre o processo de estigmatização e o território durante um processo de descentralização da atenção em HIV/AIDS. O nosso pressuposto aqui é que entre os modos de vida da população e a gestão pública do território, a gente pode ter tanto uma relação de convergência quanto de divergência. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Historicamente, a gente tem um modelo chamado de modelo centralizado em relação a HIV/AIDS. Então, a atenção prioritariamente era realizada, até pouco tempo atrás, em CTA, SAIs ou programas municipais. Principalmente a partir de 2010, a gente vem tendo políticas que visam a descentralização, né, da atenção em HIV/AIDS, constituindo um modelo que a gente chama de modelo matriciado, que é como o Ministério da Saúde tem chamado esse modelo. Dentro disso, a gente vai ampliar a possibilidade de acesso da população, quer dizer, a gente vai criar outros pontos de acesso ao teste que até então não existiam. A população pode tanto considerar isso positivo, pode convergir em relação à política, quanto alguns segmentos da população podem não considerar esse aspecto positivo, né, por preferir o serviço especializado em relação à atenção básica. Então é isso que a gente vai tentar analisar, até que ponto a população tem benefícios com essa descentralização, ou até que ponto ela também percebe problemas, né, com essa relação. Em relação ao estudo que a gente fez, para situar um pouco, né, quem que a gente abordou nesse estudo? O estudo foi feito no município de Porto Alegre, a pesquisa ocorreu de 2010 a 2014, mas a coleta de dados no campo de pesquisa foi entre dezembro de 2012 e maio de 2013. Quem é que participou dessa pesquisa? Então, foi uma unidade básica de saúde, que dentro dela estão situadas 3 equipes de ESF. A gente também entrevistou o profissional que faz o matriciamento para essa equipe, de um serviço especializado. A gente entrevistou também a coordenação municipal de DST/AIDS de Porto Alegre. A gente acompanhou o aconselhamento coletivo ao longo de 3 meses nessa unidade, na verdade foram 8 encontros que a gente observou, nos quais a gente convidou cerca de 36 pessoas para participar dessa pesquisa. As pessoas que tinham passado, então, pela ação de testagem e aconselhamento nessa unidade básica. Dessas 36 pessoas, 19 aceitaram participar da pesquisa. Então, a gente fez 19 entrevistas com essas pessoas. E a gente também entrevistou 2 pessoas que foram diagnosticadas com HIV nessa unidade básica de saúde. Além disso, também a gente fez uma entrevista com um representante do Conselho Local de Saúde, que também participou desse processo. Então, contando um pouquinho dessa equipe, né, o que caracteriza ela? Ela é uma equipe da região Partenon-Lomba do Pinheiro, que é a gerência distrital de Porto Alegre com a maior taxa de incidência de AIDS. Então, se a gente tem uma taxa de incidência média no Brasil que é de 20 casos em 100 mil habitantes, Porto Alegre tem uma taxa de incidência que varia entre 90 a 100 casos em 100 mil habitantes, e essa região específica da cidade, Partenon-Lomba do Pinheiro, é uma região que chega a ter uma taxa de incidência de 200 a 250 casos em 100 mil habitantes. Então, é uma taxa bastante elevada. Por isso que o processo de descentralização começou por essa região. Essa equipe que nós abordamos, então, foi a equipe que mais realizou testagens durante o período analisado. Então, ela é considerada uma equipe aderente ao processo de descentralização. Quando a gente pergunta para essa equipe por que ela aderiu ao processo, ela relata que, por conhecer o alto grau de a alta taxa de incidência na região, isso foi um dos fatores que sensibilizou, e também porque a equipe vinha discutindo a questão das ações relacionadas à tuberculose, e a necessidade de também descentralizar a atenção em tuberculose. E aí, quando a gerência propôs a descentralização da AIDS, eles consideraram que era uma proposta que casava, né, a descentralização da AIDS e da tuberculose. Em termos de composição da equipe, a gente levantou que praticamente todos os profissionais da equipe de nível superior tinham feito residência multiprofissional em saúde, né, em medicina de família e comunidade, a maioria deles. Um dos profissionais tinha experiência já em HIV/AIDS, tinha trabalhado num SAI da região metropolitana, então isso facilitou, porque esse profissional já tinha experiência de fazer o teste rápido, e a gente percebeu também um alto grau de rotatividade dos profissionais na equipe, o que dificultou também o processo
da pesquisa em alguns momentos, né? Porque alguns profissionais estavam num certo momento, depois eles saíram, né? Porque estavam no momento de troca da gestão dos profissionais aqui em Porto Alegre, né? Em que o IMESF estava assumindo, então alguns profissionais foram demitidos e outros passaram a assumir. Então isso foi um fator aí a ser considerado, né, nesse processo. Em relação ao processo de trabalho da equipe, como é que eles inseriram as ações? Em primeiro lugar, o Conselho Local de Saúde teve um papel importante nessa unidade, porque auxiliou na divulgação do teste e na coleta de nomes, né, no agendamento para a realização do teste. Como é que a equipe organizou seu processo de trabalho? Eles delimitaram a sexta-feira à tarde como o turno que concentraria as ações de aconselhamento e testagem HIV. Então, ao longo da semana era realizado o agendamento dos testes na recepção, inicialmente pelo conselheiro local de saúde, posteriormente a própria unidade inseriu essa ação como sua, né, e não precisou mais da participação do conselheiro local de saúde. Então, era feito o agendamento ao longo da semana. Na sexta-feira à tarde era orientado que os usuários chegassem na unidade às 13 horas. Era feito o aconselhamento coletivo. Eram agendados por turno cerca de 4 a 8 pessoas. De modo geral, 4 a 6 pessoas compareciam, de fato, na ação do aconselhamento. Depois de fazer o aconselhamento coletivo, com duração de cerca de 30 minutos, então o profissional se dirigia para uma outra sala e chamava individualmente cada usuário, então, para fazer o teste e fazer o aconselhamento pós-teste, né? Essa unidade também se propunha a fazer, em caso de resultado positivo, o agendamento do CD4 da carga viral. Então, o usuário com resultado reagente já saía da unidade de saúde com o agendamento do CD4 da carga viral e com o agendamento de uma nova consulta, geralmente coincidindo com o período onde esse exame de CD4 carga viral já estivesse pronto. Eventualmente, a unidade também realizava o teste em outros momentos. Então, era comum, por exemplo, uma enfermeira, durante o acompanhamento do pré-natal, já fazer, né, na usuária o teste, caso ela concordasse, mesmo que não fosse necessariamente naquela sexta-feira à tarde. Então, tinha uma flexibilização também do teste. Uma coisa que foi discutido com a equipe é que muitas vezes tem oportunidades que a equipe perde de fazer o teste, né? Então, quando a gente estava discutindo os resultados da pesquisa com a equipe, uma técnica de enfermagem relata a situação que havia acontecido na semana anterior, de uma menina jovem que procurou a unidade de saúde para fazer, achando que podia estar grávida, e ela queria fazer o teste de gravidez, e aí a técnica de enfermagem dá por conta que eles não indicaram para essa menina, deu negativo o resultado para o teste de gravidez, e eles se dão por conta que eles não indicaram para ela a realização do teste anti-HIV. Então isso é o que a gente chama de oportunidades perdidas. São situações do cotidiano que indicam a necessidade e a importância da indicação do teste anti-HIV e que muitas vezes a equipe esquece, né? Porque já está um pouco estereotipado algumas ações, então eles acabam, o usuário veio pedir o teste de gravidez, faz o teste de gravidez, e muitas vezes não se dá por conta da importância de indicar para essa usuária também fazer o teste anti-HIV, né? Do mesmo modo como outras situações. Isso é algo que foi a própria equipe analisou isso, né? O quanto isso acontece em algumas situações. Se a gente for abordar um pouco a perspectiva dos usuários, vamos pensar aqueles 19 usuários que fizeram o teste na unidade básica de saúde. Quando a gente pergunta para eles, né, o que eles acharam sobre o teste, o que eles pensam sobre isso, a gente observa uma relação de convergência, então, entre a proposta de descentralização e a perspectiva dos usuários. A maioria desses 19 usuários relatou, então, que a proximidade territorial facilita o acesso para a realização do teste, principalmente para a população mais empobrecida, que teria dificuldades de pegar um ônibus, por exemplo, para ir até o centro da cidade realizar o teste. Quando a gente fez um levantamento, essa região onde se localiza a unidade básica de saúde é uma região de morros aqui em Porto Alegre, onde tem vários becos, então é uma região que oscila entre uma classe média e uma classe baixa. É uma população bastante pauperizada. A gente observou que, principalmente para essa população mais pobre, facilitou muito o acesso, né, segundo os relatos deles. Então, algumas pessoas dizem, se não fosse aqui do lado, eu não pegaria um ônibus para ir até o serviço especializado. Então, nesse sentido, facilitou. Também criou uma cultura nas pessoas que tornou um pouco mais natural fazer o teste.
Então, muitas pessoas relataram que souberam do teste por um amigo, por uma amiga, pelo pai, pela mãe que foi na unidade de saúde, que falou que o teste era feito, e aí acabou procurando o teste em decorrência disso também, né? Dessas 19 pessoas, mais ou menos 9 delas eram gestantes, e as outras 10 eram não gestantes. Então, foi uma unidade que não centralizou só para o público gestante, para os seus parceiros sexuais, mas que fez uma divulgação bastante ampla para que a população em geral pudesse também acessar. Outra questão que foi bastante enfatizado pelos usuários foi a importância do aconselhamento, e não apenas do teste, né? Então, eles relataram positivamente a questão do acesso à informação e do acolhimento. Como acolhimento, eles relatam a sensação de que se o teste fosse reagente, fosse HIV positivo, eles se sentiriam acolhidos e seguros com aquela equipe, né? Então, aqui levando um ponto de discussão bem importante em relação à importância da prática do aconselhamento na atenção básica e de que essa prática não seja banalizada, que o teste não vire apenas um procedimento técnico onde o usuário chega ali, faz o teste e vai embora, né? É muito importante a gente poder qualificar, então, essa prática de aconselhamento na atenção básica, e é importante ter esse dado também, né, de que os usuários referem aspectos positivos em relação ao aconselhamento. Por outro lado, apesar de existir essa relação de convergência e os aspectos positivos, alguns usuários também apontaram divergências entre o que eles esperavam e a ação que foi feita pela unidade. Então, são situações que mostram que a proximidade com o território também pode dificultar e constranger. Então, vou citar o caso de uma usuária, onde ela relata que assim, as pessoas, quando chegava 13 horas da tarde, os usuários esperavam na sala de espera, e um profissional da unidade de saúde chegou na sala de espera e perguntou: quem veio aqui para fazer o teste rápido? E aí nenhuma pessoa levantou. E aí ela relata que a filha dela cutucou ela e disse: mãe, é você. E ela disse: não, eu não vou levantar. Porque ela se sentiu constrangida, porque tinha uma pessoa que ela conhecia da igreja na sala de espera, e tinha outra pessoa que era vizinha dela, e aí ela ficou constrangida. E aí o profissional chamou nominalmente, chamou cada um que ia fazer o que estava agendado, né, para fazer o teste. E aí ela não teve outra solução, acabou tendo que levantar e ir para a sala de aconselhamento, né. E aí ela relata o quanto ela se sentiu constrangida com isso, né. As palavras que ela usou foi: eu não vou sair de lá com uma placa na cabeça dizendo que eu sou não reagente, se der positivo, se der negativo, né. Então ela fala de um constrangimento muito grande. A gente trabalhou isso com a equipe de saúde, e a sugestão que foi dada para a equipe pensou, na verdade, que ao invés de fazer essa chamada coletiva, que as pessoas pudessem se direcionar até o balcão da unidade e lá que elas fossem individualmente direcionadas para a sala de grupos, né? Também teve o relato de um menino de 18 anos, que ele, durante o aconselhamento coletivo, ele relatou que tinha procurado o teste porque o trabalho dele tinha pedido. E aí a profissional que estava fazendo aconselhamento informa ele que nenhuma empresa pode obrigar alguém, um funcionário, a fazer o teste anti-HIV. E ele continua afirmando: não, mas eu vim aqui por causa da empresa e está tudo bem. Aí depois, durante a pesquisa, ele relata que, na verdade, não foi a empresa que pediu. Ele que quis fazer o teste, mas ele se sentiu constrangido porque era o único homem numa sala que tinha outras 6 mulheres, e que ele ficou com a sensação que as pessoas iam pensar que ele tinha feito alguma coisa errada, né? Ele disse: não, eu vim aqui porque eu não usei camisinha, mas eu não ia falar na frente de um monte de mulherada isso, né? Então ele acabou, para encobrir a causa, né, ele acaba usando um outro artefato. Então isso demonstra o quanto o estigma ainda está presente em algumas situações, e o quanto os profissionais da atenção básica têm que estar preparados para fazer esse manejo do estigma, né? No sentido de poder preservar também o sigilo, essa relação de intimidade que os usuários muitas vezes desejam, né? Essas situações também demonstram que o território tem muitas potencialidades, mas que ele também tem uma dimensão paradoxal. Ele tanto pode facilitar, quanto pode dificultar e constranger. Então é importante os profissionais estarem atentos a esse elemento paradoxal do território. Um outro dado bem rapidinho que eu vou trazer diz respeito à questão da vigilância e da articulação da unidade de saúde da família com serviços especializados. No período da pesquisa, entre final de 2011 até início de 2013, foram diagnosticados nessa unidade de saúde da família 13 pessoas. A proposta da pesquisa era entrevistar essas 13 pessoas.
Então, como que seria feita essa entrevista? Os profissionais da equipe de saúde entrariam em contato com esse usuário e pediriam a permissão dele para que o pesquisador pudesse entrar em contato. Somente mediante essa autorização que eu poderia, como pesquisador, entrar em contato. O dado que nos surpreendeu é que desses 13 usuários, a equipe de saúde da família só conseguiu encontrar 3. Os outros 10 usuários não foram encontrados, ou porque já tinham se mudado daquele local, ou porque o telefone não atendia, ou porque a gente comunitária foi na casa e a pessoa nunca estava, porque trabalhava durante o dia e só à noite estava em casa, o horário que a unidade não funciona e assim por diante. Então nos chamou a atenção a dificuldade que a equipe teve para fazer vigilância, algo que a própria equipe comentou, né, de uma dificuldade de fazer vigilância. Eles alegaram que em parte é porque a questão da vigilância não está entre as prioridades da atenção primária, então eles acabam centrando as ações mais naquilo que é prioridade, né? Atendimento a hipertenso, diabético, gestante, criança de até 2 anos, e outras demandas acabam ficando um pouco secundárias, né? Então eles percebem aí a necessidade de desenvolver ações que possam auxiliar nesse exercício da vigilância em saúde. Ou seja, tem pelo menos 10 usuários que a equipe basicamente não sabia o que tinha acontecido com eles. Eles possivelmente tinham sido encaminhados para uma unidade especializada, mas a equipe não sabia se eles tinham chegado na unidade ou não, se estavam fazendo acompanhamento ou não, a não ser um ou outro caso por conhecer, por circular na unidade de saúde, né? Mas indica aí a necessidade da gente criar ferramentas para a questão da vigilância. Por fim, então, coloco também uma questão do impacto, um tópico para discussão do impacto do estigma na atenção. Então, trago o relato do conselheiro local de saúde, quando ele fala de um dia onde ele estava fazendo uma sala de espera e ele estava distribuindo preservativos, divulgando a ação do teste rápido e distribuindo preservativos. Ele enxergou uma senhora de mais idade, uma idosa, e ele não distribuiu preservativo para ela. E aí essa senhora olhou para ele e disse: o quê? Porque você não transa, você acha que eu não transo também? Né? E aí ele ficou muito constrangido, acabou dando o preservativo para ela, né? Mas ficou muito sem jeito com a situação. Mas isso mostra um pouco do quanto o nosso olhar, às vezes, também é direcionado, né? No sentido de desenvolver algumas ações com alguns públicos e não com outros. Então, sim, a AIDS é uma doença democrática que atinge a todos, mas atinge a todos de formas diferentes, né? Então, a gente tem que pensar, e as equipes de saúde da família, que ações eu vou destinar para o público idoso, que ações eu vou destinar para as mulheres casadas, para as mulheres solteiras, que ações eu vou direcionar para o público LGBT, no sentido dessa população também se sentir acolhida na unidade básica de saúde, que ações eu vou destinar para o público, para os homens, que historicamente frequentam menos, né, as unidades básicas de saúde ofertam poucas ações para o público masculino. Então, uma questão aí para a gente poder pensar. Um segundo relato também que veio do matriciamento, em relação ao profissional da atenção básica, que levou para a discussão do matriciamento, a situação de uma gestante que tinha HIV. Na verdade, ela não era gestante, era uma mulher que tinha HIV e que queria engravidar. E aí a profissional de saúde questiona: nossa, mas ela já tem HIV, vai querer ter filho agora? Né? E isso também é preocupante, porque tem toda uma legislação hoje relacionada à questão do direito dessa mulher poder ser gestante, e tem uma série de procedimentos hoje do ponto de vista biomédico, psicossocial, que podem garantir uma maior segurança para uma gestação que seja planejada, né? Então é preocupante quando uma profissional tem essa atitude, né, de acreditar que essa mulher não deveria ter filho. Então a gente tem aí um julgamento que pode implicar e dificultar o acolhimento dessa mulher na unidade básica de saúde. Nesse sentido, a gente coloca a importância de que sejam criados espaços de discussão de casos, de educação permanente e de matriciamento, que além daquele curso de geralmente 1, 2 ou 3 dias que as equipes fazem para poder implantar o teste nas unidades, que elas possam também fazer um acompanhamento constante, né? Ou com equipes de matriciamento, ou com algum outro dispositivo com o qual essas equipes possam discutir os casos, né? E podendo pensar assim, o que nós podemos fazer enquanto profissionais de saúde? Não enquanto a gente não é policial, a gente não é igreja, a gente não é padre, não é freira, a gente é profissional de saúde. Então, o que a gente pode fazer como profissional de saúde, né? Que possa clarear esse papel. Por último, então, para finalizar, a gente coloca, então, às vezes costumam perguntar, né, bom, você é contrário ou favorável à descentralização, né?
Eu considero que essa é uma falsa questão, porque a descentralização ela já está colocada hoje em dia, né, pela legislação, pela alta taxa de incidência no estado do Rio Grande do Sul. A questão é que a descentralização não pode ser feita a qualquer preço e de qualquer jeito. Então é isso que a gente está colocando em discussão, os modos pelos quais a gente tem inserido as ações, né, de teste, de aconselhamento nas unidades básicas de saúde. É importante a gente levar sempre em consideração a dimensão subjetiva, inerente a qualquer processo de adoecimento, então isso é o que nos coloca a Política Nacional de Imunização, né? Então, pensar o HIV/AIDS não é só pensar num evento viral de ordem biomédica que ataca um corpo, né? Mas é pensar em todas as repercussões desse diagnóstico e de viver com AIDS na vida de um sujeito, né? Essa é a dimensão que a gente tem que trazer para a discussão. Reconhecendo, então, as múltiplas dimensões do fenômeno HIV/AIDS, das suas implicações técnicas, éticas, políticas e psicossociais. E também trazendo aí uma dimensão de politização da ação. Ou seja, se a gente tem uma política no Brasil hoje que é considerada modelo, não é porque alguém fez de favor, né? Teve uma luta muito forte dos movimentos sociais no sentido de constituir uma política fortalecida. E a gente não pode perder essa dimensão histórica aí todo o processo que constituiu a política de AIDS que a gente tem hoje, né? Sempre pensando aí no princípio também de participação do movimento social para constituir essa política. A princípio é isso, então tentei resumir o máximo possível, que não é muito fácil resumir, né? Mas a ideia é que a gente possa também discutir um pouco agora essa discussão.